Gente, dando continuidade aí, na nossa última aula, nós fizemos a função aqui do botão cadastrar, do botão limpar, colocamos as validações, tá? E ele já está cadastrando, beleza? Antes de dar seguimento aqui na aula, eu quero falar dois pontos para vocês. Primeiro ponto. Em discussão com um dos alunos, a nossa validação aqui do CNPJ, ela está totalmente robusta? Não está. Infelizmente não está. Né? Por que não está, professor? Porque o cara pode digitar espaço e mesmo assim ele vai entender como caractere e ele vai salvar. Beleza? Então tá errado. Cara, quando você se depara com esse tipo de situação, você pensa assim, como é que eu faço validação do CNPJ? Você tem duas alternativas. Primeira alternativa, primeira alternativa, presta atenção. Você vai estudar como que é a lógica de formatação de um CNPJ a fundo, vai entender o processo e converter isso em código. Beleza? Pode fazer isso. Segunda alternativa. Pergunta pro cara, mano. Nossa, professor, mas você tá falando para usar o ChatGPT? Usa, cara! Por que não? Você não está pedindo pro ChatGPT criar o seu projeto do zero. Você fala assim, cara, eu não tô afim de bater cabeça para poder criar uma função, uma classe que faça a validação completa de um CNPJ. Não quero. Você vem e fala pro ChatGPT. Por exemplo, crie uma classe em C# que faça validação de um CNPJ. E você deixa o ChatGPT fazer para você, jovem. O ChatGPT, ele vai te dar uma classe. Olha só. Ele criou aqui pra gente. Olha, pode estudar aqui a classe? Vai, estuda se você quiser, mas, o chat está criando, entendeu? Se o ChatGPT está criando para você, o que você pode fazer? Você usa. Ele criou aqui uma classe chamada CNPJ Validator, tá? E aqui ele colocou uma série de códigos. Ok ou não? Bom, o que a gente pode fazer aqui? Nós podemos copiar essa classe que ele acabou de criar. Inclusive, ele até te dá um exemplo até de como usar. Né? Então, você pode aqui copiar essa classe. Ele colocou, na verdade, duas, né? O que eu vou fazer? Eu vou copiar todas. Vou pegar essa classe pública aqui que ele criou e vou copiar por inteiro. Tá? É que eu não quero copiar o código completo aqui, tá, gente? Eu quero copiar somente essa classe pública aqui. Copia essa classe pública. E aqui, gente, olha só que perceba que eu estou organizando as minhas classes num ponto só do código. Isso é muito importante, tá? Você fazer a organização das suas classes num ponto só aqui do código. Isso vai facilitar muito a sua vida. Olha, copiei a classe lá, gente, vou colar aqui. Tá? Ele copiou demais. Copiei a classe. Ela está dando um errinho aqui porque eu não tenho essa biblioteca declarada, que é o Text Regular Expressions, tá? Eu vou ter que declarar ela aqui, Só você clicar em cima do erro, ele aparece uma janelinha e ele cria para você automaticamente essa classe aqui. Se você não conseguiu fazer isso, você pode visualizar que aqui no próprio ChatGPT ele faz uso dessa biblioteca. Então você tem que declarar ela, tá? Ou é só copiar e colar, ou simplesmente você clica em cima do erro e manda ele corrigir, igual eu fiz. Pronto. Você acabou de criar, você acabou de
puxar aqui do ChatGPT uma classe para validar o CNPJ. Pronto. Tudo bem, até aqui. Está funcionando, vou salvar meu código. E agora, professor? Eu tenho o costume de fazer isso. Bom, anteriormente nós tínhamos feito uma classe para validar o CNPJ somente pelo número de caracteres. Certo? A gente só tinha feito baseado nisso. Ela não era tão eficiente. Então, o que eu gosto de fazer? Tá? Para que eu não perca o meu código, eu venho aqui e comento. Não quero mais usar ele. Mas não sei, vai que um dia eu precise desse código. Então, o que eu gosto de fazer? Eu deixo ele comentado. Entendeu? Posso até colocar um region aqui, ó. Region. Olha só que legal esse region vai fazer. Ó. Validação CNPJ old. O que é old? Antigo, velho. Finaliza aqui o region. End region. Esse region, ele vai criar para você uma espécie de estrutura que ele maximiza e minimiza o seu código. Tá vendo? Ele cria uma região para organizar o seu código. Tá vendo? Então ele fica oculto aqui. Se eu precisar dele, eu entro aqui dentro e pego o que eu preciso. Mas, por enquanto, eu só comentei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um novo código que vai chamar essa classe, e essa classe ela vai ser responsável por fazer a validação do meu CNPJ. Beleza? Bom, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Bom, para eu poder fazer a validação do CNPJ, eu vou colocar uma estrutura condicional, e eu só vou poder executar o código que faz a validação desde que a minha flag seja true. Minha flag validação. E como que faz a validação aqui, professor? O próprio ChatGPT, ele nos dá um exemplo aqui. Ó. Tá vendo aqui? Eles dão um if else. Certo? Eu vou copiar só a estrutura do if. Vou colar aqui. Chamando a classe pai, a classe filha. E aqui, como parâmetro, eu vou passar o meu text box, que representa o meu CNPJ. Chamei a classe. Ou seja, toda vez que isso aqui for verdadeiro, ele vai executar alguma coisa aqui dentro. Só que a nossa classe, a nossa forma de trabalhar aqui, a nossa lógica, ela não trabalha no if fazendo uma validação positiva, ou seja, ok, ela faz uma validação negativa. Então, se a minha validação aqui for negativa, então eu tenho que colocar uma exclamação. O que é a exclamação? Ela é uma negação. Então, se a minha condição aqui for negativa, ou seja, a validação for falha, se eu tiro ali a exclamação, ele vai falar assim, se a minha validação for ok, eu faço alguma coisa. Se eu coloco a exclamação, se a minha validação não for ok, o que eu vou fazer? Tá vendo como que é importante você não deletar o código antigo? Eu vou pegar a minha flag, vou descomentar esse código aqui, então seleciono, tiro o comentário. Eu vou jogar minha flag para false, vou mostrar a mensagem de erro e vou colocar o quê? O Fox para ele poder posicionar o cursor naquele text box novamente. Vamos fazer um teste para ver se já está funcionando? Agora o nosso CNPJ, a validação do nosso CNPJ vai ficar muito mais completa. Eu vou pegar aqui, pessoal, um CNPJ verdadeiro, ó, CNPJ Parmalat. Tá? Porque agora eu tenho que colocar o CNPJ verdadeiro, tá? Então vamos lá, vamos executar o nosso projeto. E aqui o nome do fornecedor, Parmalat. O CNPJ aqui, gente, eu vou colocar 111, vou dar um monte de espaço, vou preencher de qualquer jeito assim. Isso aqui é um CNPJ válido? Isso é um CNPJ válido ou não? Isso é um CNPJ válido? Não é. Vou apertar o cadastrar aqui para ver. Olha só, erro. O CNPJ está inválido. Isso aqui é um CNPJ válido? Tem certeza? Não é válido. Agora, essa classe que o ChatGPT nos forneceu aqui é uma classe parruda. É uma classe que ela não valida só a quantidade de caracteres.
mas ela valida o CNPJ como um todo. Olha o silêncio aí, gente. Ela valida o CNPJ como um todo. Então, esse tipo de CNPJ aqui não existe. Por isso que eu quis aqui pegar o CNPJ verdadeiro da Parmalat. Ó. Vamos colocar aqui o CNPJ verdadeiro. Qual que é o último dígito? 10. Tá faltando aqui, ó. 1000 ao contrário, 10. Descrição. Fornecedor de leite. Certo? Vou dar um cadastrar. Ó, tem coisa errada aí no CNPJ aqui, ó. É 0,89, ó. Então, estava certo. É 0,89. É 0,89. 0,89, 940, 878, 1000 contrário, tracinho 10. Já deu erro. Esse CNPJ aqui não é válido, pô. Pega outro, então. CNPJ. Senai funcionou, né? Vou pegar o CNPJ. Então, mas ele não vai aceitar, né? Não aceita. Vamos ver se ele... Coloquei o Senai. Aí. Tudo bem. Parmalat. Bom, mas cadastrou. Beleza, mas cadastrou. Ok? Tudo bem ou não? Era só a questão da formatação aqui. Agora, o nosso CNPJ está formatado de forma correta. Um outro ponto que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Percebam que toda vez que eu clico aqui em cadastrar, ele faz o cadastro com sucesso, mas ele não atualiza a tabela de forma automática. Então, esse é o segundo ponto que eu quero implementar aqui com vocês. Então, ele não corrige de forma automática, né? Não atualiza de forma automática. Então, como que eu faço isso? Eu não tenho esse botão aqui, gente, olha só, tabela fornecedor. Essa tabela fornecedor, ela não executa um código que faz a atualização e preenche a tabela? Olha só vou dar um Ctrl C aqui no cadastrar. Depois que ele mostrou a mensagem, dados cadastrados com sucesso, apagou, antes dele apagar, o que ele vai fazer? Ele vai executar todo esse código de novo para preencher os dados. Ó. Simples. Depois de todo o processo de cadastro, eu copiei o que estava nesse botão aqui. Olha só. Copiei o que estava aqui nesse botão e ele vai atualizar automaticamente. Por exemplo, Sadia. A gente já tem Sadia aqui? Deixa eu ver. Não, tem. Fala uma concorrente. Aurora. Aurora. CNPJ. Aurora. Aurora. Fornecedor de Calabresa. Vamos cadastrar? Olha lá, ó. Deu ok. Olha só que lindo. Ele já atualizou para a gente automaticamente. Perceberam? Que ele já fez a atualização de forma automatizada? Bacana. Então, esses eram os dois pontos que eu queria comentar aqui com vocês. Tá? Agora, e se eu quiser fazer uma atualização em algum campo? Eu posso fazer alguma atualização se eu quiser? Sim, você pode. E se eu quiser deletar algum campo? Eu posso deletar? Sim, você pode. Certo? Como que eu faço isso? O método mais simples que eu acho que dá para fazer. Assim, que eu julgo, né? Que dá para fazer. Toda vez que nós clicarmos aqui, gente, ó, em algum dos registros, eu vou ter que retornar para uma variável o ID, certo? Eu quero retornar para uma variável o ID desse registro. Perceba que eu tenho um ID aqui na minha própria célula, não tem? Então, toda vez que eu clicar em algum lugar aqui, ele vai pegar a minha célula
e ele vai retornar o ID para uma variável. E esse retorno nessa variável, eu vou usar ele numa condição, num where, lá do meu SQL, num comando do tipo delete, tá? Para poder deletar o registro. Né? Então, como que eu faria isso, professor? Toda vez que eu clicar, bom, se é clicar aqui no data grid, nós temos que chamar o evento click. Beleza? Então, eu seleciono aqui o data grid, vou vir aqui em propriedades, e eu vou colocar aqui o click. Ó, seleciono propriedades. Eu tenho aqui, gente, cell click. Tá vendo? Eu vou chamar aqui esse evento de DG fornecedor click. Vou dar um enter. Então, toda vez que eu clicar agora em alguma das células, o que ele vai fazer? Ele vai retornar para mim as informações. Mas para fazer isso, como que eu faço, professor? Tem um comando aqui, gente, que é esse cara aqui, ó. e.row.index. O que é esse cara? Vou fazer o seguinte aqui, ó. messagebox.show, certo? E vou colocar esse cara aqui, ó. Só para vocês verem. Vou mostrar esse cara aqui é um valor do tipo inteiro. Coloquei toString aqui para ele converter esse número em texto para eu poder mostrar no message box. Olha só o que esse cara vai fazer. Tá? Esse e.rowindex, ele mostra para você a quantidade de linhas que eu tenho. Ó, vou preencher aqui minha tabela. Quando eu clicar aqui, olha só, tem um registro. 3 registros. Olha lá, ó, 4. Tá vendo aqui? Ó. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo aqui? Oi? Ele mostra para você qual índice que você está. Tá vendo? Ele mostra para você qual índice você está. Tanto é, se eu clicar aqui, ó, 0. Essa aqui é a linha 0. E agora? Linha 1. Linha 1. E agora? Linha 2. Por quê? Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Então, o evento click aqui desse data grid já está funcionando. E ele já está retornando para mim o que, gente? O número da linha, através desse cara. O que eu posso fazer aqui? Eu montei aqui uma estrutura dizendo o seguinte, ó. Vou clicar aqui, vou criar aqui um data grid, ó. Esse comando aqui, ó. Data grid view, chamei aqui de row, que seria a sua linha, né? O seu registro. Nome do data grid, .rows, e ele vai retornar as informações da linha atual para esse cara. Vou até apagar aqui. Olha só. Data grid view row, deu um nome, por exemplo, vou chamar aqui de registro, certo? E aqui ele vai retornar o índice da célula selecionada. Próximo passo. Já até deixei aqui pronta a estrutura. Ó. Int, coloquei aqui uma variável tipo ID, certo? Inclusive, eu vou pegar essa variável e declarar ela de forma global. Vou até tirar ela aqui, ó. Ela vai ficar global. Aqui não é row e sim registro. Ó. Esse cara aqui, gente, ele vai puxar do data grid qual é a linha atual selecionada. E essa estrutura aqui, o que ele vai fazer? Linha atual selecionada, ponto, célula. Qual célula? Nós não queremos retornar aqui o número do ID? Ó, clicar no botão direito, editar colunas. Eu não quero retornar aqui essa coluna ID. O nome dela eu coloquei como ID. Célula id.value.toString. E este valor aqui, pessoal, eu vou converter para o quê? Inteiro. Fazendo isso, ele vai retornar para mim
o valor que está no ID, na coluna ID daquela célula selecionada. Tanto é que se eu colocar aqui um message box, ó, messagebox.show, tá? ID. Colocar ponto aqui, ó, toString, que é para converter para string, senão ele não mostra no message box, ele vai retornar para mim o ID, não da célula, mas o ID que está, não o ID que foi preenchido, mas o valor que está preenchido dentro da célula, que corresponde ao ID. Olha só. Aqui não é o ID 12, ó, vou clicar, olha lá, ó, ID 12. Aqui não é o ID 11, ó, olha lá, ID 11. Aqui não é o ID 4, olha lá, ó, ID 4. Aqui não é o ID 3, ó, olha lá, ID 3. Aqui não é o ID 5, ID 5. Tá certo agora? Agora tá perfeito. Ele já está retornando. O que mais que eu posso fazer, professor? Você pode fazer até uma brincadeirinha aqui dizendo assim, ó, txt fornecedor.text. Recebe o quê? O seu registro atual, ponto, coluna, agora o fornecedor. Qual que é o nome da coluna fornecedor? Se você quer editar as colunas, o nome da coluna fornecedor nós colocamos como fornecedor mesmo, não o read text, que é o texto do cabeçalho, mas sim o nome da coluna, fornecedor. Se eu pegar agora, ó, txt CNPJ, olha lá, ó, registro atual. Qual que é o nome dessa coluna? O nome dessa coluna, se você conferir lá, é CNPJ. Eu coloquei como CNPJ. E o próximo, txt descrição. O nome da minha coluna lá é descrical. O que vai acontecer? Toda vez que eu clicar no meu DG fornecedor, o que ele vai fazer, gente? Ele vai pegar o ID daquele registro e, além de fazer isso, ele vai preencher o formulário com os dados que estão dentro daquele data grid. Olha só. Tabela fornecedor. Olha lá, ó, Aurora. Olha, que interessante. Dona Benta. Laticínio vaca gorda. Vaca leiteira. Parmalat. Sadia. Vou dar um limpar. Aurora. Dona Benta. Ó, onde você clica aqui, ele puxa aquele evento e ele retorna os dados para os formulários. Legal, né? É que aqui, na verdade, o R está aqui dentro, né? Quando você dá o select from e preenche o data grid, você já está fazendo a função read. A única diferença é que eu estou implementando aqui uma lógica para você transportar os dados do data grid para os text box, certo? Olha lá. Estou transportando ele, ó. Bonitinho, né? E o ID também está sendo transportado. Agora fica fácil da gente deletar. Tá? O que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar um botão aqui. Ó, vou na parte aqui de propriedades. Vou chamar ele de btn deletar. Certo? A cor de fundo dele, gente, eu vou colocar a cor vermelha. Certo? E qual que é o comando que eu quero colocar aqui? Primeiro, o comando que eu quero colocar aqui em SQL tem que estar dentro de uma estrutura try-catch, justamente para a gente não sofrer danos aí, né? Não ficar aparecendo a mensagem de exceção na tela, e sim uma mensagem formatada. Vou chamar de EX aqui. Certo? Se porventura der uma falha, ele vai mostrar para o usuário, ó, message box. Vou mostrar a mensagem aqui, ó, erro, exclamação. Vou pular a linha e vou concatenar com a mensagem do erro, ex.message. Em seguida, eu vou entrar aqui com message box, button.ok. E o message icon.error. Ah, não posso esquecer de mostrar o texto da janela, né? O título da janela, que é Senai. Se porventura der um erro, ele cai aqui. Qual que é o comando, gente, para deletar?
vou chamar aqui, ó, query, MySQL, aquela classe que nós criamos. O servidor, vou chamar aquela variável, config conexão database. E aqui eu vou colocar minha query. Qual que é a query, gente? Delete from. Qual que é o nome da tabela? Restaurante, cadastro fornecedor. Onde o ID é igual a variável ID que eu tinha criado. Tá vendo? Eu não tinha criado aqui uma variável ID. Olha ela aqui. Depois de atualizar, gente, o que eu posso fazer? Ó, uma coisa que está se repetindo bastante, não é esse comando aqui? Sim ou não? Esse cara aqui não está se repetindo bastante. Você pode criar uma classe para colocar ele ou simplesmente você copia. Depois que eu deletar, é interessante que eu atualize o data grid, apague os dados e volte o cursor para o primeiro campo. Então, depois que eu deletei, depois que eu deletei o meu ID, é interessante que eu faça o quê? Que eu apague o que está lá no data grid, preencho o data grid novamente, apague os campos e faço o quê? O foco seria o quê? Voltar o cursor para o primeiro campo. Então, basicamente, o comando para deletar é a delete from, nome da tabela, onde o ID é igual a isso aqui. Você pode trabalhar com ID, pode trabalhar com o campo CNPJ, aí fica a seu critério. O importante é você trabalhar sempre com campos que têm valores únicos, né? O campo CNPJ é um valor único, o campo fornecedor é um valor único, o campo ID é um valor único. Vamos dar um iniciar aqui. Samuel, esse primeiro código que você fez lá no computador, você colocou ele onde? Aonde? Você colocou ele onde? Você fala Da onde você está falando? Tipo, a função de como você clicar aparece na tela. Você colocou dentro de qual chave? Você fala aqui? Clicar aparecer na tela? Eu selecionei o data grid, fui em propriedades, eventos, coloquei um evento chamado CellClick. Digitei um nome para esse cara, ele abriu aqui para mim uma função com este evento click, e aqui dentro eu coloquei esse código. Vamos testar? Tabela fornecedor. Aurora, gente. Vamos tentar deletar a Aurora? Ah, aqui eu esqueci de colocar o botão deletar, né? Deixa eu trocar o nome dele. Volto aqui para a propriedade. Deletar. Tabela fornecedor. Vou selecionar. Vamos dar um delete? Oh, que legal, hein? Olha lá, deletou bala. Delete. Ó. Realmente deletou, ó. Tanto é, se eu clicar aqui em tabela fornecedor, ele simplesmente já atualiza para mim automaticamente. Vou deixar como desafio para vocês podem usar o ChatGPT. Vou deixar como desafio para vocês colocarem uma pergunta. Você realmente quer deletar? Beleza? Não vou fazer isso agora, mas eu vou deixar como desafio para vocês. Certo? Diga, filho. Do quê? Caiu no sistema. Pera, deixa eu só encerrar o vídeo aqui.